o nome para Abraão. E a prolongação dessa pronúncia surge com a intenção de reforçar a segunda sílaba, a fim de dar mais ênfase à ideia de exaltação. Sendo assim, o termo em hebraico passou de pai exaltado para pai de uma multidão. Então, de Abram para Abraão, ou Abraham, mais próximo aí do original hebraico. Pai exaltado para pai de uma multidão. E dentre os nomes bíblicos que podemos ressaltar, temos aqui muitos nomes que constam no Antigo Testamento e que são importantes para nós enquanto investigação, porque são evidências arqueológicas muito importantes acerca da veracidade das narrativas do Antigo Testamento. Então vemos aqui, a história de Abraão começa no capítulo 11, 26 e vai até 25:8 de Gênesis. Ele é a peça fundamental da história dos hebreus. Então Abraão era natural da Caldeia, tá ok? Natural da Caldeia, através do patriarca Éber, ele se encontrava na 9ª geração de Sem, o filho de Noé. O pai de Abraão se chamava Terá, o qual além de Abraão teve mais 2 filhos, Naor e Arã. Arã morreu logo cedo, mas deixou um filho por nome Ló, o qual se apegou ao seu tio Abraão, mantendo um relacionamento muito estreito por toda a vida. Além de Ló, Arã deixou também 2 filhas, Milcá e Iscá. De acordo com o pensamento de alguns antigos escritores hebreus, entre eles Flávio Joséfo, Iscá é a própria Sara, que mais tarde veio a se tornar a esposa de Abraão, conforme Gênesis 20:12. Observamos que Abraão chama sua esposa Sara de irmã, filha de seu pai, mas não de sua mãe. Alguns eruditos entendem que o texto hebraico denota que Arã era meio-irmão de Abraão, e dessa forma Sara é a sobrinha de Abraão. Em concordância com o hebraico elementar, isso poderia ser indicado chamando-a de irmã de Abraão. Entretanto, não devemos afirmar essa questão com absoluta certeza, porque esse assunto é instrumento de debate entre várias escolas de interpretação. Então, tratando acerca dessa questão, a questão da formação da família, do núcleo original dos hebreus, né? Temos aí como se desenvolveu e como veio a linha genealógica desde Sem até Abraão. E Abraão, sim, como personagem principal da origem dos hebreus. Tá ok? Apesar de se tratar de uma data questionada, podemos dizer que Abraão nasceu numa cidade chamada Ur dos Caldeus, por volta de 2333 a.C. Era filho de Terá, o qual é apresentado como um idólatra e fabricante de ídolos. Josué 24:2 menciona isso, que o pai de Abraão era um idólatra, habitava numa cidade de idolatria, né, de Ur dos Caldeus. Como já vimos, estudamos acerca dos sumérios e do panteão de deuses que constituía a religião deles. Nada sabemos sobre sua vida pregressa, apesar de muitos, sem base bíblica, tecer uma série de comentários duvidosos. Como já vimos, Abraão é natural de Ur dos Caldeus. Essa cidade ficava a sudoeste do atual Iraque. Dali, costeando o rio Eufrates, migrou para o norte, né? E lá do norte, onde recebeu a confirmação do chamado após a morte de seu pai. Então, dentre as narrativas, temos algumas lendas, página 7, que falam acerca de Abraão e que são tecidas por alguns escritores da antiguidade, dentre eles Flávio Joséfo. Então, Flávio Joséfo tem muito conteúdo histórico, tem muito conteúdo de comprovação histórica, real, factual, mas há também alguns acréscimos que não são passíveis de comprovação e que também não são de grande importância, de grande relevância. Algumas lendas construídas em torno de Abraão, algumas lendas construídas por livros apócrifos, dizendo que Abraão foi perseguido por Nimrod, que foi atirado em um tacho de óleo quente, que sobreviveu. Outros dizendo que Abraão trouxe a astrologia da Mesopotâmia para o Egito. São lendas. É um personagem cujos fatos narrados na Bíblia são apenas os fatos suficientes que contribuem com a nossa salvação, né, que contribuem com a redenção da humanidade, no sentido de saber, de conhecer que Abraão andou pela fé, e esta fé, essa atitude de Abraão vai ser tão importante, tão fundamental, que no Novo Testamento, Paulo, na carta aos Romanos, ele usa exatamente esse subsídio da fé, do chamado de Abraão, para atender a ordenança de Deus por fé, e peregrinar, né, pela fé, e ser ele o ascendente de Israel, e de Israel vindo os levíticos e o sistema
de Levítico, né, dos sacrifícios, do calendário sagrado, a partir de todo esse contexto, Paulo tira as conclusões de que a fé é maior do que a lei. Porque Abraão andou pela fé e Abraão é o ascendente de todos essas tribos, e dentre eles a tribo de Levi. E Levi é a tribo sacerdotal. Então, se a tribo sacerdotal de Levi, que era guardadora, mantenedora das leis, veio de Abraão, que é o pai da fé, que andou pela fé, a fé é superior à lei. Então Paulo tira algumas conclusões aproveitando-se desses fatos históricos. Então é isso que é importante para nós. Agora, saber se Abraão foi perseguido por Nimrod, se odiava a idolatria enquanto estava em Ur, se trouxe a astrologia para o Egito, tudo isso são fatos que são acrescentados a ele em vista do silêncio da Bíblia em relação a eles. Então são coisas, na verdade, muito perigosas que fazem em torno dos personagens. Pegam alguns vácuos, né, de narrativa e inserem informações estranhas a ele, coisas que a Bíblia jamais afirmou, a Bíblia jamais deu margem a isso. Então são informações que não são tão úteis para o estudo. A chamada de Abraão. Então tem aqui a questão da diferença entre Atos 7, 2 ao 4, tá ok? E Gênesis, capítulo 11 e 12 de Gênesis. Essa diferença, como já esclarecemos, ela decorre do fato de que em Atos, Estevão, quando faz aquele discurso diante do Sinédrio, ele cita a chamada original em Ur dos Caldeus. Quando Deus de Ur dos Caldeus chama, só que nesta ocasião Terá era vivo ainda. E é onde as linhas teológicas mais aceitas dizem que quando Moisés menciona a chamada de Deus a Abraão como tendo sido realizada em Harã, é porque ele, por costume da época, uma prática comum da época, assevera que não é possível que Deus tivesse chamado Abraão estando seu pai vivo ainda, porque isso iria desprestigiar o seu pai. E a questão tribal era muito importante. Então o pai era o chefe do clã. O pai era a pessoa de maior relevância. Então o filho não poderia receber um chamado maior do que o pai. Então com isso o chamado de Abraão fica reservado para uma confirmação melhor, uma confirmação mais expressiva em Harã, em Padã Arã, quando seu pai Terá morre. Então tendo falecido seu pai, tendo Terá morrido, agora Abraão assume a cabeça, assume a chefia do clã. E então o chamado é específico para Abraão em Padã Arã, depois da morte de Terá. Mas em Ur dos Caldeus o chamado já havia sido realizado. Ele já, Abraão, juntamente com Terá, com Ló, com Sara, saem daquela terra já em vista do chamado divino que iria ser confirmado na vida de Abraão depois da morte de Terá. Tá ok? A entrada de Abraão em Canaã, conforme Hebreus 11:8, Abraão saiu de Ur. Abraão saiu de Ur. Só um minuto, vamos colocar aqui o mapa para nossa melhor visualização. Então Abraão saiu de Ur dos Caldeus, tá certo? Sem destino, sem saber para onde ia, saíra à procura de uma terra onde pudesse edificar uma nação livre da idolatria. Embora Deus lhe ordenasse que saísse de sua parentela, ele levou consigo seu pai e seu sobrinho Ló, e seguiram viagem até Harã, Gênesis 11:31. Como já vimos, a cidade de Harã, cerca de 1000 quilômetros a noroeste de Ur. Então temos aqui Ur e temos aqui Harã, ao norte aqui da Mesopotâmia. Tá ok? Cerca de 1000 quilômetros a noroeste de Ur e 650 quilômetros a nordeste de Canaã. Está aqui Canaã e Harã. Então 650 quilômetros a nordeste de Canaã, 1000 quilômetros a noroeste de Ur dos Caldeus. Ao nordeste de Canaã. Foi o primeiro lugar em que Abraão parou, talvez pensando que seria ali o lugar onde Deus queria que ele ficasse, de onde possivelmente recebeu a segunda chamada. Mas Harã já era uma região bem povoada, com estradas para Babilônia, Assíria, Síria, Ásia Menor e Egito, por onde marchavam constantemente caravanas e exércitos de tribo. Então, Padã Arã, aqui na região norte, estradas como aqui mesmo menciona, para Babilônia, região central aqui na Mesopotâmia, Assíria, conforme já está dominado aqui, tá?
aqui a região do Egito, a região da Palestina, tá certo? Como foi mencionado aqui, a região da Síria, aqui ao meio. Então Harã já era um lugar extremamente povoado. De Harã, Abrão seguiu viagem até chegar em Siquém. Entretanto, a tradição diz que antes de chegar em Siquém, Abrão fixou morada em Damasco, onde nasceu Eliezer, o Damasceno, seu fiel mordomo. Cidade de Damasco aqui, no meio do caminho para a Palestina, cidade da Síria, certo? Onde nasceu Eliezer, seu fiel mordomo, chamado de O Damasceno. A viagem de Harã até Siquém é de 1.300 quilômetros, através de um dos mais belos cenários do mundo. Siquém, em primeiro lugar de Canaã, onde parou, no centro exato da região, ficava num vale de extrema beleza, entre os montes Ebal e Gerizim. Ali ele construiu um altar a Deus, mas logo prosseguiu viagem para o sul, continuando sua exploração da terra. Então, aqui começa a história, a história específica de Abraão enquanto o patriarca dos hebreus. Quando Abraão recebe primeiramente o chamado em Ur, peregrina junto com a sua família, margeando Eufrates até o norte aqui em Harã, quando então recebe o chamado específico de Deus para ele deixar a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai, e então, tendo Terá morrido aqui, Abraão assume a chefia da tribo e peregrina para a terra de Canaã, chegando em Damasco, onde passa um tempo lá, onde se aloja um tempo. Nasce lá o seu fiel mordomo, chamado Eliezer, o Damasceno, na cidade de Damasco, uma cidade milenar da Síria. E tendo seguido viagem, peregrina agora pelas regiões aqui da Palestina. Quando então desce ao Egito, tem aquela questão do assédio, né, do faraó a Sara, mas Deus pune faraó por essa situação. E Abraão é indenizado com isso, volta para a Palestina com mais bens do que já tinha, com mais riqueza, e passa a peregrinar na região da Palestina, quando então dará continuidade à linha genealógica, né, com Isaac e Jacó. Então aí no contexto da Palestina, das peregrinações, algumas importantes instituições surgem, como por exemplo a circuncisão. Na página 6 aí trata-se da circuncisão. Apesar de Abraão ser identificado como sendo o pai da fé, teve também seus momentos de fraqueza. Isso deve ser observado no estabelecimento da circuncisão. A incredulidade de Sara e Abraão levou-os a praticar o que podemos chamar de atos de carnalidade, um esforço humano. Após uma grande façanha de ter vencido 4 reis e resgatar Ló, seu sobrinho, e ter sido abençoado por Melquisedeque, Abraão passou por um período de crise, pelo fato de não ter um filho que viesse a herdar suas possessões e perpetuar o seu nome na terra. E ao observar isso, Deus apareceu a ele novamente e lhe fez promessa, Gênesis 15, 1 ao 5, reforçando o que já havia lhe prometido anteriormente. Mas no decorrer do tempo, Abraão voltou a desfalecer e no momento de fraqueza deu ouvidos ao conselho insensato de sua esposa, né, que agiu conforme os costumes da época, mas agiu em contradição àquilo que Deus já havia pronunciado, aquilo que Deus já havia prometido. Por causa disso, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Gênesis 16, 15, 17, 1 ao 25. E quando voltou a falar com ele, usou de uma expressão corretiva e disciplinar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E aí com essa nova aproximação entre Deus e Abraão, vemos a reafirmação da promessa e vemos a instituição de um pacto, a instituição de uma aliança que será simbolizada numa prática. Qual é a prática que é estabelecida aqui? A prática da circuncisão. Então a prática da circuncisão vai marcar o povo hebreu como um povo distinto. É isso que vai ser tão importante, que vai chegar até a época neotestamentária com uma espécie de característica própria, né, de um símbolo que unifica esses personagens judeus, né? Então os judeus se distinguem dentre os outros povos todos do mundo. Como? Eles são circuncisos e os demais povos são incircuncisos. Ao usar esse tipo de afirmação, eles dizem: nós temos um pacto, uma aliança. Nós estamos preservando a aliança que foi firmada entre Deus e Abraão, o nosso ascendente.
nosso ascendente, nós descendemos de Abraão e